Voltamos ao Daily Planet Goes to Brasil. Você pode pensar que usar o celular no calor e umidade da floresta amazônica poderia prejudicá-lo, ou talvez eu pudesse ficar irritado com quem eu estivesse falando e jogasse o aparelho na cachoeira bem aqui atrás de nós. Mas acredite ou não, a Nokia tem uma câmara de tortura de alta tecnologia que está fazendo exatamente isso aos aparelhos. E ela está no meio da Amazônia, na cidade portuária de Manaus. Vejam isso. Eles estão vindo ao porto com um carregamento de bananas. O trajeto de barco é a parte fácil. Isso é que é difícil. Imagine levantar pesos sem parar o dia todo em uma sauna. A umidade é de quase 90%. A temperatura passa dos 30 graus. Carga atrás de carga é transportada. Corpos estão sofrendo debaixo do peso. É uma prova de resistência humana. E como vocês podem ver, um pouco mais para baixo na rua, um laboratório de alta tecnologia testa a resistência de aparelhos celulares das mesmas maneiras. No jargão do laboratório, estes testes de resistência são chamados de cargas. São cargas muito altas e, com os resultados dos testes, podemos estimar como será o desempenho dos produtos no dia a dia. Este é um teste de tortura típico, choque térmico. O celular fica assando a 125 graus Celsius para daí cair em uma outra câmara onde a temperatura também cai. Agora está a menos 40. Ele sobe e desce mais de 500 vezes. Os chips já estão bem quentes hoje e quando você liga e desliga o seu produto, vai haver uma variância em temperatura. Isso vai causar estresse nos componentes. Eles estão buscando ponto de ruptura. Em um circuito integrado, ele se apresenta literalmente como uma rachadura na solda. Os componentes estão cada vez menores e um dos pontos vulneráveis é a junta da solda. Esse é o teste de poeira. O celular fica 12 horas em uma nuvem de pó. Tem um pequeno aspirador dentro da câmara. Isso estimula as micropartículas a se moverem para dentro do aparelho. A unidade permanecerá nos eletrônicos mais tempo se houver poeira, podendo causar corrosão. Aqui o celular se encontra em uma névoa de sal. Sabemos que tanto o sal quanto a umidade aceleram o processo de corrosão, então procuramos reproduzir isso com esse teste. Antes de terminarem, o visual do celular é testado. Primeiro ele é banhado em luz ultravioleta por 10 dias. Os polímeros podem perder a sua cor. E aí ele é submetido ao ciclo de lavagem de 6 horas. Essas contas de plástico em constante atrito simulam moedas e chaves. O modo como as pessoas usam os seus celulares pode ser violento e é muito importante que a aparência se mantenha em boas condições. E também deve manter o bom tato. Isso testa o manuseio do deslizamento para a abertura. Tem uma certa força que é mais confortável para o usuário se comparada a um outro perfil de força. Todos esses testes parecem fáceis demais se comparados ao que acontece a seguir. Luz, câmera, ação. O aparelho cai em queda livre como se caísse de suas mãos. A queda é de entre 1 e 2 metros. A máquina não adiciona velocidade. Ela simplesmente segura o celular até o último momento. Temos sensores específicos que colocamos dentro do produto, de modo a poder avaliar tensão, aceleração, além da força de impacto. Olha o que a força de impacto faz com uma maçã. Em um típico intervalo de tempo de 2 milissegundos, toda aquela velocidade precisa ser revertida para outra direção. E isso geralmente resulta em forças intensas que são transmitidas aos componentes dentro do produto. Valores típicos de aceleração durante o impacto são de 1000 G. Um valor típico de teste de impacto de um automóvel seria por volta de 20 G. A diferença é que o carro, apesar de estar em velocidade muito mais alta ao bater, é feito para deformar. Ao amassar, toda a energia é absorvida, mas o carro não voltará a funcionar mais. O celular quase não deforma e espera-se que continue funcionando. Os produtos eletrônicos hoje são feitos para serem derrubados. Deixe-me reformular. Eu diria que todos os fabricantes sabem que os produtos eletrônicos irão cair, mas é claro que quanto menos eles caírem, mais eles durarão. Similarmente, quanto menos a placa de circuito deformar, melhor.
Hoje eles ainda são feitos em material rígido, mas em breve eles serão impressos em material flexível. Quando os chips têm a espessura de alguns microns, fazer isso não é problema. Fabricantes de celular já estão planejando o próximo passo. Os realizadores de teste terão que inventar novos testes para esse equipamento. O que não mudará são as características testadas. O aparelho deve funcionar da maneira pretendida, pela duração que foi pretendida no ambiente em que será utilizado. Se isso for verdadeiro, o aparelho será confiável. Em outras palavras, tão confiáveis quanto os humanos que suportam diariamente os testes severos deste laboratório. Acho que seríamos negligentes se viéssemos à Amazônia e não falássemos sobre macacos, certo? Bom, vamos falar de uma espécie que corre risco de desaparecer do mapa. Isso pode mudar. E nós vamos te dizer o porquê a seguir, no Daily Planet Goes to Brasil.